já queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, o seu tempo a estar aqui um bocadinho connosco a falar sobre esta arte marcial, o Shorinji, e queria que se apresentasse, dissesse o seu nome, por favor, há quanto tempo está nesta arte? Muito bem. José António da Silva Araújo, 64 anos de idade, e comecei a praticar Shorinji Kempo no dia 2 de fevereiro de 1985, no Clube Atlético de Alvalade. Portanto, não fez parte daquele início do Shorinji quando veio para Portugal? Não, quando eu iniciei o Shorinji já havia Shorinji Kempo em Portugal, penso que há cerca de 10 anos, porque as referências que eu tenho é que começou em 1975 na escola de Budo, portanto, mas não tive nenhum contacto com essa fase. Portanto, iniciou a sua prática no Shorinji após 10 anos da existência do Shorinji cá e por mero acaso. Pronto. Mas antes de entrar para o Shorinji, praticava alguma outra arte marcial? Sim, pratiquei 10 anos Karatê, estilo Shotokai, onde sou graduado em primeiro dan. Iniciou a sua fase nas artes marciais muito novo ainda? Sim, com 20 anos, mais propriamente, curiosamente, no dia 2 de fevereiro de 1975. O dia 2 de fevereiro é uma data-chave. E isto porque tenho registros da antiga escola de Budo, da Academia Portuguesa de Budo e da escola Murakami Kai. Pronto, e o que é que o fez mudar, portanto, uma vez que estava noutra arte marcial... E já com uma graduação. E já com uma graduação elevada, não é? Como é que conheceu o Shorinji? Por que meios conheceu o Shorinji e o que é que o levou a mudar? Ora, isto prende-se com o facto do meu mestre na altura, do Karatê, que era o mestre Francisco Gouveia, ter optado por abandonar o Shotokai. E talvez por uma questão de fidelidade, eu também saí e pensei, não, Shotokai em Portugal, efetivamente só com este mestre. Por uma questão de fidelidade. Eu peço desculpa, eu não percebo nada do Karatê, mas Shotokai será a essência do Karatê? É a base do Karatê, uma vez que o Karatê tem várias situações, sim. Mas essa é a origem, digamos assim. Se formos analisar bem o que são os aspectos do Karatê na sua generalidade, quase todos eles se consideram a essência. Ou por isto, ou por aquilo se consideram a essência. Eu diria que o Karatê estilo Murakami Kai será talvez dos mais ortodoxos, dos mais, eu diria quase que duros, não em termos de carga física, mas em termos de prática, porque são posições muito baixas, trabalha muito em rapidez, enfim, é um bocadinho diferente do Shotokan, que são posições mais altas. A escola Murakami Kai não admitia competição. O Shotokan há os campeonatos de Karatê, mas o facto de eu ter ido para esse estilo Murakami, ou Shotokai, foi porque eu morava nos Olivais e nos Olivais, na piscina dos Olivais, havia aulas, daí por uma questão de conveniência, de deslocação, comecei efetivamente a praticar. E depois, quando passou para o Shorinji, identificou-se também um bocadinho com a... o que é que sentiu a nível de diferenças de uma arte marcial para a outra? Assim, alguém que tem 10 anos de prática de uma arte marcial já não se manda de cabeça para a primeira coisa que lhe aparece. Percebo. Não se manda mesmo, portanto faz uma prospeção, tenta perceber, tenta saber. Curiosamente, nessa altura eu trabalhava num local onde estava lá um antigo praticante de Shorinji Kempo, que era o Carlos Rosa, na altura era primeiro Kyu, e esse sim fazia parte da classe mais antiga, inclusivamente ele chegou a ser instrutor do mestre Fausto, e estava na origem, é dos que pertence quase à origem, se não foi mesmo no início, foi muito próximo do início, para aí 3 anos, 4 anos depois. Portanto, foi com ele que iniciou a prática? Não, ele disse-me, Araújo, tu andas aí, fizeste Karatê, eu sei que fizeste, porquê é que não experimentas praticar Shorinji Kempo? Eu disse, não faço ideia nenhuma do que é isso, Shorinji Kempo, e depois começou-me a mostrar, e eu disse, espera aí,
e desculpem que isto vai parecer uma coisa um bocado esquisita, mas esses são aqueles malucos que eu vi no pavilhão Carlos Lopes, na altura, pavilhão dos desportos, não os que usam uma corda à cintura e que têm um símbolo nazi no peito. Foi a minha reação. Disse, são, mas aquilo não é o símbolo nazi. E depois começou-me a explicar e foi-me dizendo, e disse, vai lá ao Atlético de Alvalade, porque no Atlético de Alvalade fazem isso. Nessa altura era a única escola existente. Estava, eu penso, na altura, penso que o mestre Jorge Monteiro ainda funcionava no Nacional, natação. No Nacional e no banco, não sei qual, ele e a mulher, a Isabel Monteiro. Ele era primeiro dan, ela era cinto castanho. Eu sei isto porque foi ele que me fez o meu primeiro exame para cinto amarelo. E, entretanto, eu fui lá, ao Alvalade, o mestre Carlos, na altura, não estava, tinha ido para o Japão, e o mestre Fausto disse, tenho que esperar que venha o mestre, o nosso mestre responsável, o mestre Fausto era primeiro dan, porque sem ele cá não... Estamos a falar, recordo, no ano de na 1985. 85. Era ele e o João Paulo estavam quase que como ajudantes do mestre Carlos, neste caso como assistentes. O mestre Carlos tinha ido fazer exame para terceiro dan. No Japão, No Japão, precisamente. exatamente. E, portanto, e depois continuou a prática e Sim, identificou-se estive a experimentar. Eu não sou muito de pegar e largar. Senão não estaria aqui há 33 anos. Portanto, quando começa um projeto é para levar até onde conseguir ir. E na realidade fui andando. Entretanto, por arrastamento, a minha filha mais velha, a Mónica, também começou a praticar. Ora bem, havendo duas pessoas a coisa fica mais fácil. Até que finalmente depois a minha filha mais nova, a Joana, também praticou. E fui mantendo sem... Mas sempre se identificou muito Sim, também com a fui-me filosofia identificando, e com... provavelmente tive uma sorte enorme, porque logo nesse ano de 85, ainda era eu, na altura, 6º Kyu, cinto amarelo, o mestre Osaka veio cá dar um estágio, na altura era ele 6º Dan, na Faculdade de Motricidade Humana. E estivemos lá 3 dias e logo na origem consegui ter, portanto, contacto com alguém que efetivamente sabe muito de Shoryuken Kempo, independentemente de poder haver opiniões controversas, opiniões que não gostam tanto, outros que sim, outros que não. Eu identifico-me com a prática do mestre Osaka. E nos discursos que ele foi tendo com o próprio assistente dele, o Sr. Montagor, houve algumas coisas que me fizeram despertar para o facto de, efetivamente, o Shoryuken Kempo não ser só murros e pontapés. Precisamente, era isso. E foi para aí que eu ias... despertei. Exato. E Também vi que a aquilo fase tinha da muito mais, filosofia, exatamente. tinha muito mais para dar do que só dar murros e pontapés e dar porrada no adversário. Desculpem o vernáculo, mas efetivamente é isto, bater nos adversários. Portanto, havia muito mais para além disso. E esse muito mais cativou-me. Depois tive acesso à leitura imediata de textos em inglês, que ainda lá tenho em casa, e que me fizeram efetivamente ver que não, isto é muito mais do que aquilo que eu estava habituado a praticar, em que o treino começava e terminava dentro do dojo. Não, aqui levamos o treino para casa. Em casa continuamos a treinar, não a forma física, mas atitudes, comportamentos e formas de lidar com os outros. E isto agrada. Sim, isso efetivamente é a questão muito positiva do Shoryuken. Agora vou-lhe pôr aqui uma questão que, pronto, que se calhar foge aqui um bocado e alguma vez teve a necessidade de aplicar os conhecimentos de Shoryuken a nível físico em situações na rua, reais, em situações de conflito? Sim, eu percebo perfeitamente. Tive 2 ou 3 situações de conflito, Como é que lidou? Isto parece um paradoxo, mas na realidade, quanto mais se sabe, menos necessidade há de aplicar. Porque a pessoa consegue ter um autodomínio e um controle tão grande que já não se deixa
Mas tem, envolver. concorda que é uma arte muito eficaz, certo? Não é por aí que eu estou a ir, não é por isso que eu estou a dizer que não aplico, não é pela não eficácia da arte em si, mas é por outras coisas que ela me deu, A parte filosófica, lá está. foi por outras coisas que ela me deu que eu consigo contornar as situações sem ter que aplicar, e até porque a atitude que por vezes um praticante já com algum tempo de prática, como eu tenho, ou com algum conhecimento, porque não se limita só ao Sharingan Kempo, porque eu no período de Karatê também fiz full contacto, portanto eu sei bater, sei como devo bater, mas por vezes a atitude que nós temos perante uma adversidade, por vezes chega a ser o suficiente para que, diria que a coisa morra à nascença. E isso não acha que é uma mais-valia do Shorinji em relação às outras artes marciais? Eu aí Agora estou a ser um aí bocadinho... vou ser muito mais lato na resposta. Qualquer arte marcial Que seja bem dada. que seja bem treinada, que seja bem absorvida, dá estas competências a quem a pratica. Não é uma competência do Sharingan Kempo em exclusivo. Mas, na sua opinião e daquilo que tem conhecimento, não acha que o Shorinji está mais bem apetrechado, digamos assim? É uma arte de defesa pessoal, para essa... como arte de defesa Exatamente, pessoal, pronto. que é dá-me outro Temos tipo tantas de artes marciais competências, de- dá-me outro tipo de competências Exatamente. que provavelmente outras não darão. E diga-me uma coisa, tem alguns momentos marcantes, já me falou em alguns neste historial que me está a fazer, mas tem alguns momentos marcantes no seu percurso aqui nesta arte Curiosamente não marcial são e neste... comigo. Tenho e curiosamente não são comigo. Inclusivamente vai fazer parte do editorial que eu hei de fazer para o nosso jornal. Foi uma situação que se passou com a minha filha, com a mais velha, com a Mónica. No ano de 1987, o meu pai teve um acidente em que faleceu. E ela esteve sem sabermos muito bem o que é que se iria passar ali. Esteve hospitalizada 6 semanas. Era uma criancinha, tinha 13 anos na altura, era cinto laranja. E então um dia ela estava no hospital, estava lá a família toda, no hospital de São José, na parte da ortopedia. Ela estava, pronto, a receber a família toda, e eu entretanto saí para outras pessoas entrarem e o meu irmão ficou lá dentro. Ficou lá dentro a conversar com ela e de repente ele sai, quando eu digo de repente, passado 10 minutos, ele sai e pergunta: o que é que vocês andam lá a fazer nessa coisa que tu fazes? Exatamente utilizando Aí estas já palavras. tinha quantos anos de prática? Eu aí, em 87, tinha 3 anos. Já? Tinha 3 anos, sim. Em 87 tinha 3 anos, era cinto azul. Mas pá, nós fazemos normal, treinamos e não sei o quê. Mas há aí qualquer coisa que não bate certo. Eu disse: mas porquê que estás a dizer isso? E a miúda estava ali toda triste, toda sorumbática, toda queixinho baixo. De repente começa a entrar lá os malucos que andam lá contigo e ela desata-se a rir e acabou. Passou a ser outra pessoa, sorriso nos lábios, brilhinho nos olhos. Mas o que é que se passa com vocês? Essa foi talvez a mais marcante, porque na realidade alterou completamente a forma de estar de uma pessoa que estava no hospital com 13 anos, e só porque começou a ver as pessoas com quem treinava dia a dia. E a Mónica nessa altura treinava há muito poucos anos. Sim, sim, há um aninho e pouco, mas é a tal corrente positiva, as amizades que se foram vinculando, e essa foi talvez das experiências mais marcantes, independentemente do pouco tempo que tínhamos. Mas foi algo que interferiu diretamente com a minha forma de ver e com a forma de sentir da minha filha. Portanto, foi algo, e visto por alguém completamente exterior a tudo isto, e que se apercebeu. Se fosse eu, era suspeito. Eu estava lá metido, era suspeito. Claro. Alguém que não tem nada a ver, a perceber-se desta envolvência, é muito mais acutilante, muito mais incisivo e sincero. Para ele não lhe dizia nada, nós faríamos tempo, ele nem sabia dizer o uma nome. pessoa que não estava, Ele só não viu foi vivia reações. aquilo, exato. Só viu reações.
E para além dessa, tem outras despesas outras, mais descontraídas, digamos assim. Sim, ao então longo para dos rir seus temos anos imensas. pois. Para rir temos imensas. Mesmo no convívio Sim, com as sim, deslocações, sim, então são sim. sempre momentos marcantes, não é? Sim, Quando se muita desloca coisa, para que elas campeonatos são tantas que... e participou em campeonatos. Sim, correto? participei em 3 campeonatos do E como mundo, é que- em como é que- 1993, 97 e 2001. Em 93 em Osaka, 97 em Tóquio, em 2001 em Paris. São interessantes, sobretudo porque nós nesta altura, eu aí já tinha 40 e em 93 tinha 40 anos, propriamente. Já sentimos a coisa de maneira diferente, e já não nos deixamos tanto envolver pelo ambiente. O nosso grande objetivo, neste caso o meu, era o facto de chegar ali e conseguir fazer qualquer coisa. Eu estava positivamente borrifando para os lados. Era assim que via. E continuo a ver. Exatamente. E continua. Pronto, Portanto, é o um facto- ganho pessoal. É um ganho pessoal. É aquele ganho que não se traduz numa medalha, numa taça, traduz-se no meu interior, no meu íntimo. O facto de estar ali perante alguns milhares de pessoas e conseguir chegar ali e fazer um esquema que eu e o mestre Fausto, que éramos os mais velhos na altura, e acho que ainda continuamos a ser em termos de idade, continuamos a ser mais velhos. Quando chegarmos ali e conseguirmos fazer um trabalho que preparámos, é por demais gratificante. É a nossa luta interna, a nossa luta interior, que nos permite superarmos a nós próprios. Passou-se isso em 93, passou-se em 97, em 2001 fui com o mestre Manuel Albuquerque, mas voltou a passar-se a mesma coisa e a sensação foi a mesma. Pois, isso é a realização pessoal. É mais a uma realização vez. pessoal Não tem- que ultrapassa Exatamente. todo e qualquer outro tipo de prémio que venha por aí. Precisamente. E nesse agora, portanto, pegando nessa atitude ou nessa maneira de pensar e estando no Shorinji há 33 anos 33 anos, e mais uns meses. exatamente, como é que para si, como é que vê o Shorinji naquela altura, ou como é que via e como é que o vê agora? Portanto, isto é, como é que vê a evolução do Shorinji Você desse está a ano mandar para cá cá? os editoriais todos, caramba. Porque esse era o outro, esse já ia entrar este mês. Mas é assim. As perguntas foram estudadas. Na realidade, tem havido, eu não diria que contestação, mas tem havido algumas correntes que dizem que o Shorinji Kempo atual está muito, não é ligeiro, eu não gosto de empregar palavras estrangeiras ou estrangeirismos, mas tenho que utilizar, está muito soft. Eu não sei se ele estará tão soft quanto as pessoas efetivamente dizem. Estamos no século XXI. Estamos a atravessar a segunda década, quase a terminar a segunda década do século XXI. O Shorinji Kempo foi criado nos anos 40, no século XX. Com uma perspectiva diferente. Numa perspectiva diferente, com outras pessoas, com outras realidades. Quanto a mim, o Shorinji Kempo, com um grande sinal de inteligência, adaptou-se à realidade atual. Não ficou Quer cometido especificar aquilo. o que é que quer dizer com isso? A que nível é que está-se a referir a que nível? A que nível? A nível técnico e a nível de... Não é nível técnico, porque a nível técnico as coisas continuam a ser as mesmas, as técnicas continuam a ser as mesmas, os princípios filosóficos continuam a ser as mesmas, a forma de fazer chegar essa técnica e a forma de fazer chegar essa mensagem é que modificou ligeiramente. Mas concorda comigo que tem havido uma evolução nas próprias técnicas, correto? Claro, Mesmo isso é a sinal de nível- inteligência. Exatamente, portanto. É sinal de inteligência, é sinal de As técnicas adaptação. são as mesmas, mas tem havido uma evolução Vamos na ver, prática das técnicas e Eu na lembro-me aplicação quando das técnicas, certo? quando eu comecei a praticar, e aqui poderá eventualmente haver alguma polémica naquilo que eu vou dizer, mas é assim, já atingi um patamar que isso a mim já não me incomoda nada. Havia uma linha condutora e toda a gente tinha que seguir aquela linha condutora. E quem não fizesse assim estava mal feito. Hoje em dia,
já se viu, já se verificou que efetivamente, e continua a haver uma linha condutora, mas que pode ter ramificações em conformidade com a pessoa que está a fazer as técnicas. A realidade de uma técnica consigo poderá não ser a mesma realidade de uma técnica comigo. E aí, Você pode ser mais flexível, eu menos flexível. Você pode ter mais força, eu menos força. Portanto, nunca poderemos aplicar a mesma técnica da mesma forma com pessoas diferentes. E aí é que foi o grande passo qualitativo do Shorinji. Portanto, começou a haver mentes abertas, não para adulterar a técnica nunca é adulterada, independentemente de ser aplicada desta maneira ou daquela. A essência da técnica está lá e isso é um sinal de inteligência, é um sinal de evolução, é um sinal de reconhecimento. Não, as coisas não podem ser assim. acha que essa adaptação das técnicas às pessoas foi porque começaram a praticar Shorinji em pessoas de todas as idades, todas desde os mais pequeninos ou mais velhos, a gente vê pessoas que podem praticar, aliás é uma coisa Sim, que eu mas vejo não escrito só. sempre, o Shorinji é para toda a gente, Sim, mas não homens só. e mulheres. Com diferentes idades. Sim, mas não só. Também Não tem foi um daí pouco que a ver. houve a adaptação das técnicas às pessoas também? Também tem um pouco a ver com uma certa abertura de mentalidades e um certo abrir do leque de pessoas que ensinam. Portanto, a minha interpretação da técnica A poderá não ser a mesma interpretação em relação ao mestre B. Portanto, eu posso, porque as minhas características físicas são diferentes, eu sou baixo, tenho 64 anos, não tenho tanta força como alguém que provavelmente ou tem mais força do que alguém que, sendo mais novo, é mais fraco, portanto, e que tem que utilizar outro tipo de estratégia para lá chegar ao mesmo resultado. E foi esta abertura de pessoas a ensinar, de pessoas a tentarem perceber, de pessoas a assimilarem, porque uma coisa é haver 3 pessoas, ou 2, ou uma, ao ouvir um discurso. E cada uma, portanto, diria que haverá 3 interpretações diferentes desse discurso. Se bem que não fuja à essência. Mas se forem 10, o leque de interpretação é maior. O leque de discussão é maior. Provavelmente a luz será muito mais forte. Se chegarmos aqui, não, ok, com esta pessoa tem que ser assim, mas com aquela tem que ser assim, com aquela tem que ser assim, com aquela tem que ser assim. Nas 4 pessoas se aplicou a mesma técnica, de formas diferentes, respeitando a técnica, mas também indo ao encontro das próprias características da pessoa a quem estamos a aplicar a técnica ou que estamos a fazer a técnica. Daí, mais uma vez, volto a referir, foi um grande sinal de evolução. Portanto, está a prova, digamos assim, isto pode não estar a palavra bem adequada, mas são mudanças que enaltecem o Shorinji e que... Quando enaltecem. E pronto, E quem que pensar fazem que não, desta senhora, arte que é ainda assim, melhor. e quem pensar que não, senhora, é assim e é assim, Exatamente. então não seguiu o conselho do Bill Gates. Pois. E mestre, agora eu não sei, acha que ainda existem muitas técnicas, mesmo ao vosso nível dos mestres, e que têm muito contacto também com os mestres japoneses, ainda há muita técnica para se conhecer. Neste Digo campo, eu, vamos lá ver, para desenvolver, porque como disse, o Shorinji tem sido uma evolução, não é? Uma adaptação. exatamente, não, o Shorinji, aliás, não é só o Shorinji, vamos ver, qualquer arte marcial Sim, mas eu já estamos sim, mas, aqui. qualquer arte marcial em si é um processo de aprendizagem permanente e evolutivo. Não há hipóteses. Aquela técnica que hoje eu penso que estou a fazer muito bem, se calhar amanhã, depois de um estágio com o mestre Yamazaki, com o mestre Arai, com o Sempre mestre a aprender, Osaka, não é? se calhar já venho com uma ideia diferente. Portanto, isto é um processo evolutivo. Daí que já me perdi. É sempre a aprender. É sempre a aprender. No respeitante às técnicas que nós desconhecemos, na realidade, há técnicas
que nós desconhecemos, inclusivamente Nós ocidentais. Nós ocidentais, inclusivamente eu já perguntei a alguns mestres, nomeadamente ao mestre Taara, ao mestre em Ombo, já perguntei algumas vezes, ao mestre Mukadar e mais uns quantos, que são as técnicas de Zemé. A resposta é taxativa. Não, isto não é para vocês, é só para japoneses. Não foi dito a mim, foi dito a várias pessoas, e inclusivamente em estágios que nós tivemos, num deles realizado em Marselha em 2012, o mestre Osaka disse: não, vocês agora vão aprender aquilo que os japoneses não ensinam. Pronto, ele também é japonês. Eles não ensinam por várias razões, que eu agora aqui me vou esquivar de dizer, porque senão seria politicamente incorreto. É isto. E então ensinou-nos 5 ou 6 técnicas de Zemé e de controle que não ensinam no Japão a ocidentais. Nós sabemos que eles os praticam entre eles, porque quase todos sabem, mas as técnicas de Zemé são as técnicas de acupressura. Sim. Pronto, é uma questão deles, a gente não vai discutir, mas pronto. Mas isso não abona muito em favor do Shorinji. Ok, estar com coisas na manga não é muito bom. Mas ok, tem que haver uma certa supremacia da parte deles relativamente aos restantes. Sim. É normal. Vai um bocadinho contra a filosofia, não é? Sim, mas acho eu, mas tudo bem. Portanto, em relação então à sua motivação de continuar a fazer crescer o Shorinji, é sempre para a frente, é grande. O que é que o motiva a continuar aqui, a ter tantos alunos, a continuar a formar? A partir de uma determinada altura. É mestre, já tem várias pessoas Não, que já dão aulas, já têm escolas. Sim, mas já não vou por aí. E qual é o que continua a motivá-la a continuar a fazer crescer o Shorinji como mestre? Isto, na realidade, começou como uma atividade física, começou para ser uma atividade física, durante alguns anos continuou a ser uma atividade física, e quando de repente dou por mim, isto já é uma forma de estar na vida. E quando estamos a jogar com formas de estar na vida, a coisa aí complica muito, porque neste momento já faz parte do meu ser, eu também já sou isto. Ora, sendo isto, se eu parar por qualquer razão, há uma parte de mim, há uma parte do meu ser que pura e simplesmente vai deixar de existir, e eu não consigo viver por metades. Portanto, eu tenho que ser eu. E isto já está tão enraizado em mim, no meu ambiente familiar, no meu ambiente de amigos, que já não faz sentido se não for assim. Porque são muitos anos, é muita gente, e depois também há uma parte muito gratificante. Não sei se é esse o meu motor propulsor ou não, é o facto de ter começado com pessoas extremamente novas e que de repente são os meus suportes, são as pessoas que me substituem, por exemplo, para estar aqui. Tenho lá embaixo uma sala cheia de gente capaz de dar aula, e pode parecer estranho aquilo que eu vou dizer, o facto de eu me sentir dispensável, entre aspas, para mim é gratificante. Dizer, ok, vais deixar de praticar, não vais poder praticar só por uma razão, por condição física, mas o teu trabalho está assegurado. O legado continua. O teu trabalho está assegurado. E isso é muito gratificante. E na sequência disso tudo, o seu objetivo final é aquilo que vê para si, para o futuro. Como estar aqui. O meu futuro será até Quer mais onde... alguma coisa, quer chegar a mais algum sítio, quer alguma coisa que tinha como objetivo que não conseguiu concretizar? É muito simples. Sente-se realizada em pleno
aqui eu no acho- âmbito desta arte marcial? No dia que eu deixar de ser ambicioso, também perco uma parte de mim. E o objetivo aqui, o grande objetivo aqui, é conseguir ir até onde me for possível. Não estabeleço metas. Portanto, vou andando. Mas a Eu nível costumo- pessoal ou a nível de alargar ainda mais a família do... Quando se fala a nível origens, pessoal, não é? está implícito. Quando falo de mim, está implícito tudo isso. Eu costumo dizer na brincadeira com os meus alunos: vocês ainda vão de ver aqui à frente esta classe de andarilho. É uma No Japão- brincadeira, no mas é Japão verdade. temos É uma muitos verdade. mestres Porque enquanto a mente me permitir, eu serei uma pessoa ativa. Já não direi pelo corpo, porque efetivamente posso estar sentado numa cadeira de mente ativa, e sentado também poderei ensinar, sentado também poderei transmitir algo, se aceitarem aquilo que eu estou a transmitir, porque isto é sempre subjetivo. Enquanto a mente me permitir lucidez, farei os possíveis por estar de andarilho, canadianas, sentado numa cadeira de rodas, o que quer que seja. Eu acho que é ótimo, eu acho que isso é um bom princípio. Bem, mestre, é assim, eu basicamente fiz as perguntas todas que tinha em mente, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa a esta pequena entrevista. Isto é só um resumido, não é? Porque Não, tantas peripécias que o não, mestre houve passou, muita coisa, tantas coisas sim, boas e más, não é? Porque Sim, as coisas boas e más, não são todas boas, obviamente, não E é? algumas delas prendem-se com A gente vai falar aqui na parte bonita, digamos assim. Há sempre sim, coisas não, mas que não, são... nem tudo é rosas, nem tudo. Há muitos espinhos por trás e E curiosamente. tem que haver uma grande dedicação, não é? Sim, tem que haver uma grande dedicação. E há muitas barreiras entre mestres que é difícil de ultrapassar, são difíceis de passar. Eu sei que isto pode gerar uma grande polémica naquilo que eu estou a dizer, porque aquilo que nós pretendemos sempre que passe para os alunos, na generalidade, é que o back-office está todo a funcionar bem, e não está. Não está, há sempre uma ou outra situação. Penso que se dá demasiado, e agora aqui vai a parte politicamente incorreta, dá-se demasiado valor aos estatutos. Mas, ó mestre, não acha quando que isto não deveria de foge um ser. bocadinho à filosofia do Shorinji? Sim, completamente, não foge muito, foge na totalidade. E não é, Os é isso que patamares nos ensinam. ainda estão muito há Quando eu demasiados comecei, patamares. E eu acho que também leva muita gente a criticar, porque senão vamos para o Muay Thai ou não sei o que isso é só mucos e pontapés. É a filosofia que está por trás desta arte marcial. Sim. E às vezes, não sei, Não, às vezes lá está. poderá São as haver coisas várias um bocadinho correntes, aquelas muito correntes pontos. que, portanto, poderá e existe, mas isto não é só a nível nacional. Sim, Não é só a nível, portanto, isto que eu faço, isto que eu estou a dizer, não se restringe só a Portugal. Pode-se alargar a quase todos os países. Eu, por exemplo, posso-vos dar o exemplo no Brasil, já andam a tentar fazer uma federação há quase 20 anos e não há meio, não se entendem. Em Espanha, há pouco tempo é que a coisa acalmou. Conseguiram arranjar um grupo de gente liderada pelo Carlos Garcia, mas já houve várias federações, a coisa tem vindo, é um processo evolutivo que isto tem estado a andar devagar, mas com passos seguros, efetivamente. Portanto, isto é para que vejam que não é só cá. Agora, nós tentamos a todo custo que isso não passe para fora, para os alunos. Por exemplo, as reuniões de mestres nem sempre são pacíficas. Não são, quer dizer, eu quando digo não são pacíficas, não quer dizer que andamos opiniões diferentes, não é? Senão era uma confusão enorme de 10 mas pessoas isso que é sabem normal, bater dentro de uma obviamente. escola de Não, mas isso há sempre opiniões Mas diferentes, há não é? opiniões divergentes, muito divergentes, inclusivamente, e é depois aqui que quando
aparece este tipo de opiniões que os estatutos saltam ao de cima. E na realidade nunca poderá, felizmente ultimamente já tem havido, mas era quase impossível haver uma corrente de dissidente, não é dissidente, mas de opinião contrária, porque o estatuto prevalecia. Isto comigo e com outros, não, mas por vezes uma pessoa tem que puxar pelos galões, não é? Mas pronto, mas quanto menos vezes melhor. Quanto menos vezes melhor. Eu também falo contra mim, porque por vezes tenho que puxar dos galões. E não deveria de ser. Mas não deveria de ser. Podemos comparar aqui um bocadinho o Choringi, e isto não estou a falar a 100%, como a tropa, digamos assim. Foi assim que eu comecei. Isto o regime militar. Um regime e de na altura, hierarquias. sim, um regime de hierarquias. E que eu acho que faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. E que faz sentido. Mas, tal como no regime militar, também tem que haver flexibilidade para que a coisa seja harmoniosa. Eu acho que o Choringi tem isso. Eu demorei muito tempo até conseguir perceber o fenómeno de, durante anos e anos e anos, a classe andar ali sempre. O clube atlético estava lá. Pelo menos por registros falados, houve uma classe muito grande antes da minha entrada, que havia 100, 120, 130 pessoas, 150, e, analisando as inscrições, efetivamente era verdade, mas depois, durante uma série de anos, andou ali nos 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, 20 e não saía daquilo. Pronto, começaram a haver ali algumas situações que tive que começar a perceber o porquê. E percebi. E de repente as coisas começaram e atualmente temos com um leque muito alargado de pessoas a praticar. O que é ótimo. Portanto, de todas as caminho. idades. Estamos efetivamente no bom caminho. Eu penso que sim. É por aqui que devemos continuar. É por aqui que devemos continuar e nunca esquecer que temos que acompanhar a evolução da própria vida. A filosofia e os aspectos filosóficos também têm que ser readaptados, mantendo a mesma essência, mas se calhar a forma de transmitir tem que ser um pouquinho diferente. Porque hoje em dia qualquer miúdo tem acesso à internet, qualquer miúdo tem acesso a ver e está informado. O relacionamento eu lembro-me quando era miúdo, o relacionamento com os meus pais facilmente se adaptava a um sistema de Choringi Camp quando eu comecei a praticar. Porque tu cala-te, porque senão levas uma galheta. Pronto. Portanto, para mim, quando entro para o Choringi Camp ou para a tropa, para mim não era nada de novo. Eu já levava essa coisa de casa. Foi assim que eu fui criado. Hoje em dia não. Hoje temos que tentar contornar, se bem que eu tenho que ser muito sincero, eu sou muito duro com as minhas classes infantis. Mas eu quando digo duro, é mesmo pessoas, duro. Certo? Portanto, eu sou mesmo muito boas duro. Pessoas. Inclusive, e sou duro com as classes infantis e sou duro com os pais. E até hoje, nunca nenhum pai tirou uma criança de praticar Choringi Camp. Porque na Mas realidade quando diz duro é a nível não sou flexível em termos comportamentais. Regras sim. E dos limites, certo? Têm que cumprir as regras. E até hoje nunca nenhum pai me disse o que quer que fosse, inclusivamente fazem pressão para que os miúdos, porque depois, a nível familiar, não estamos a falar do aspecto técnico, vamos esquecer. Isso reflete, sim. Reflete-se muito a nível sim. familiar em termos de comportamento e inclusivamente na escola onde eu estou a dar, que é uma escola primária, há um intercâmbio muito grande. A lidar com crianças então de? Começo a lidar com elas a partir dos 5 anos. A partir dos 5. 5 anos. Há um intercâmbio muito grande entre aquilo que eu faço e os professores. Não são poucas as vezes que vêm professores, ou inclusivamente a própria diretora da escola, dizer-me, mestre, veja o que é que se passa aí com o fulano A ou o fulano B,
porque a coisa aqui não está a correr muito bem. Queremos saber se ele aí também tem este tipo de comportamento, se não tem este tipo de comportamento. Há uma ligação muito grande e que é um pouco a nossa função. Nós somos formadores, não somos debitadores de técnicas. Também somos formadores, ou também temos que ser formadores. Claro que aqui tenho que ressalvar uma coisa. Alguns poderão ter mais jeito ou menos jeito, mais disponibilidade para aturar aqueles berros e aquelas coisas e o saber quando deve virar as costas para que eles possam asneirar à vontade e eu não veja, porque se estou a ver, estou conivente, quando eu digo para eles estarem quietos, eles não param, eu viro as costas, deixo estar e de repente viro, amigos, acabou. E agora se passou isso aqui no trem. E portanto eles têm que perceber. E estamos a falar de pessoas mais crescidas. Não, eu estou a falar no trem dos pequeninos. Pois, portanto é um pouco isto. Nós também temos que estar, nós, instrutores, temos que estar em permanente evolução. E no dia em que fizermos hoje e daqui por um ano estarmos a fazer o mesmo, paramos. Temos que estar permanentemente a evoluir. Isso é uma grande responsabilidade. E estamos a lidar com... não estamos a criar, estamos a formar pessoas que de repente poderão ser muito boas ou muito más. E se isso acontecer comigo, eu vou-me sentir muito responsável e vou-me sentir muito mal. Pois é. Bom, mestre, não sei se tem mais alguma coisa. Eu estou satisfeita. Já é uma conversa tão grande que... Sim, estou satisfeita com a entrevista. Não sei se o objetivo foi atingido. O objetivo foi atingido, deu-me aqui uma panorâmica geral de Mas atenção, é preciso ter em conta em linha de conta uma coisa, Margarida. É a minha perspectiva. Mas a ideia é essa. Perspectiva. A ideia é essa. Poderá haver outra pessoa a dizer, não, isto que ele está a dizer é tudo mentira, é a minha perspectiva. Lá está, isto que é cada pessoa tem a sua suscetível maneira de ser de estar rebatida. na vida, obviamente, Sim, e aqui claro. também, não é? E a minha interpretação. E aqui também, isto é só é mais uma coisa a acrescentar ao Shorinji, porque acho que o Shorinji não tem grandes coisas mais, não tem. Tem, não, portanto, senão... é mais uma riqueza que vai crescer aqui ao historial do Shorinji. É esta conversa com vocês, tentar mestres. Perceber até a própria sensibilidade de cada um, Exatamente, de cada mestre. e isto Nós também vemos a acho coisa que vai muito formal. servir para os futuros mestres também. Sim. Porque é uma aprendizagem também para as pessoas novas, porque vocês têm toda a experiência e não tiveram, se calhar a experiência que vocês têm como mestres adquiriram por vocês próprios. Não tiveram. Ninguém nos... Vamos ver, Não, eu por acaso não queria parti, dizer isso, não parti, queria ninguém vos ir. Eu parti de um pressuposto, eu quando talvez um pouco a minha... Era uma coisa nova, não é? Portanto, Sim, aquilo mas foi um bocado... a minha adaptação pode efetivamente ter sido mais fácil, porque eu quando transitei do Karatê para eu já estava a dar aulas de Karatê, eu já era assistente do mestre Francisco já foi Gouveia. mais fácil. Portanto, eu diria que o meu background já era um bocadinho diferente, eu já sabia como conduzir a aula, já tinha noção de olhar para a aula, interpretar a aula, interpretar aquilo que se estava a passar e rapidamente virar a situação. Portanto, eu comecei a dar aulas como primeiro que como 5 castanhos, já tinha a minha escola na Johnson & Johnson, coisa que não é de todo comum. Mas já me mexia com relativo à vontade. Agora, se me perguntarem, comparado com hoje, não tem nada a ver com aquilo que efetivamente sou hoje a dar aulas. Estou muito mais maduro, amadureci e houve muita coisa, inclusivamente, se formos falar nos mestres japoneses, eu conheci o mestre Arai sexto Dan, conheci o mestre Yamazaki sexto Dan, o mestre Osaka sexto Dan, hoje já são nomes danos. E até neles houve uma própria evolução. Eu reparo, por exemplo, e aqui vou apanhar a minha referência europeia, que é a pessoa com quem eu tenho mais contacto, o mestre Osaka, ele estava, quando eu comecei, estava num patamar tal que quase que não admitia aproximações.
pronto, havia um relacionamento muito estreito com o mestre Carlos. E hoje em dia, quase todos os meses, o mestre Osaka me telefona a perguntar-me isto, aquilo ou aquilo outro, a pedir-me para ajudar em determinadas situações. Isto normalmente eu não estou a dizer agora, mas não costumo dizê-lo. Não costumo dizê-lo. Mas às vezes vou no carro, como já aconteceu, pelo menos estas 2 últimas vezes que o mestre Osaka me telefonou em novembro e dezembro, ia com a minha mulher e dizia, pá, mas esse agora está sempre a ligar porquê? Qualquer coisa liga para ti, qualquer coisa liga para ti, mas não tem mais ninguém para ligar. Mas, pá, é normal, estou numa situação de federativa que obriga a que isto se estabeleça. Não é para mim um grande ponto de glória, é uma situação normal. Mestre, mais uma vez, muito obrigada. Foi um gosto e espero que sirva para alguma coisa. Vai servir com toda a certeza. Muito obrigada pelo seu tempo. E depois, com certeza, que irei divulgar o resultado desta minha aventura com vocês, mestres. Sim, não, e é muito bom que haja situações destas de inovação. Sim. Aliás, como no início da conversa penso aqui em off da tal situação do jornal do Gacho, que atualmente já está com uma dimensão que sinceramente eu já estou a começar a ficar assustado. Mas isto rapidamente as coisas crescem. Graças à internet. Pois, também. Ainda há pouco estava a comentar com os meus alunos que houve hoje uma troca particularmente grande de mensagens entre editores e pessoas que põem na net e não sei o quê. Eu penso que houve 52 ou 53 trocas de mensagens. De tudo aquilo eu só percebi uma coisa: pedir fotos ao mestre Araújo. Foi a única coisa que eu percebi. O resto, até o próprio palavreado. Exatamente, para mostrar. Pronto, claro que eu disponibilizei logo quase 500.000 fotos. Sim, deve ter realmente um historial muito grande de... Não, eu penso que em termos de videoteca a nível nacional não haverá ninguém que tenha uma videoteca tão grande como a minha, porque eu filmava tudo, tinha tudo e tenho tudo. Mas isso é importante ficar, porque mais uma vez, é um historial é um historial muito grande. Eu tenho os taikais, por exemplo, os taikais. Isso o primeiro taikai, preservar. O primeiro taikai que foi feito em Portugal foi em 1991 na Tabaqueira. O único registro que há dele tenho eu. Tem que preservar isso. Tem em que formato? Eu penso que algumas delas ainda estão em VHS, outras fui já eu passando para DVD, mas já tenho muita coisa em DVD, mas ainda devo ter à volta de 70, 80 cassetes em VHS. Para verem ver se apanho uma empresa que faça-me aquilo tudo, porque na realidade... Isso é que era, mestre. Mas tenho coisas muito interessantes. Deve ter, com certeza. A primeira ida ao Japão em 89, tenho coisas também que tudo realmente filmado, há o muita estágio gente que completo. não tem conhecimento. Não tenho mesmo. Porque se perderam, não sei o que eu tenho. Se um dia era giro fazer assim um apanhado dos pontos mais importantes e fazer aí Está ao dispor quando quiserem. Aliás, nunca escondi que tenho isto. Uma montagem dos pontos altos e depois divulgar para as pessoas. Nunca escondi que tenho isto tudo, inclusivamente tenho lá uns vídeos que foi... Isso era importantíssimo. Um senhor que já faleceu, que era operador de câmara da TVI. Uma vez foi filmar os campeonatos, foi o primeiro campeonato que a minha filha Joana entrou, era cinto branco e vermelho, tinha 6 aninhos, portanto isto há quantos anos é que já foi, e ele fez uma coisa maravilhosa, fez os embos em slow motion, os 4, com música de fundo, ficou algo espetacular, ainda tenho isso, de vez em quando estou a ver. Isso é uma maravilha. Muito bom. Qualquer dia tenho que divulgar isso. Mestre, mais uma vez, muito obrigada. Sim, senhor. E mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo que dispensou. E agora vou lá para baixo. E agora vai lá para baixo para o seu treino.